Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, Deus é conosco. Vamos de fé em fé, de glória em glória, de triunfo em triunfo. Seu amigo pastor Charles Rodrigues, com a palavra de Deus para o seu coração, o Espírito de Deus e a natureza humana. Estamos aqui com a Bíblia aberta em Gálatas, capítulo 5, no versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque a natureza humana porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito Santo quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem fazer. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo das leis naturais deste mundo. Meus amados, aqui está o ensinamento da palavra de Deus, não é? O mundo que jaz o maligno, como vencer as tentações, como vencer os problemas, como vencer os inimigos, como vencer o problema do vício das drogas, de repente de um familiar, do filho, de um neto. Talvez você esteja chorando por um neto que está num presídio, de repente é um filho que está preso fisicamente, literalmente, mas antes disso, preso pelo sistema demoníaco que tem levado os jovens ao submundo do crime, das drogas, a marginalidade. Como então resgatar, pelo poder de Deus, resgatar pessoas das garras, do inimigo? Somente através da fé. Através da fé. Tudo é possível para aquele que crê. E sem fé, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus. Agora, para ter uma fé sublime, uma fé genuína, uma fé que opera milagres, uma fé sobrenatural, a Bíblia diz que devemos, portanto, nos humilhar debaixo da potente, da poderosa mão do Senhor, e Ele, ao seu tempo, nos exaltará. Como é que eu me humilho diante de Deus? Quando eu reconheço que eu sou dependente dEle. Quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu pratico regularmente o jejum, quando eu me coloco debaixo da potente mão, da poderosa mão do Senhor. E eu digo: Senhor, eu não posso fazer isso sozinho, eu dependo de Ti. Deus tem dado, meus amados, capacidade ao homem, intelectual, física, dado talentos naturais, mas é importante você entender que a nossa luta, como diz lá em Efésios 6:10, não é contra os seres humanos, não é contra este ou aquele. De repente você está enfrentando uma guerra no trabalho, ou uma batalha contra um vizinho. De repente você aí está enfrentando uma situação irreversível no casamento, na família, ou nas suas finanças, não é? São problemas terríveis. E você diz: como é que eu vou, livrar a minha empresa, mudar essa situação na minha empresa, no meu setor de trabalho? Tudo é possível. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Mas você jamais vai poder operar, vai poder ver a manifestação, nenhum cristão vai poder ver a manifestação do poder de Deus se viver segundo a natureza humana. Jesus veio segundo a natureza humana. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 4,
que depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão, ele ficou cheio do Espírito Santo. E ele passou 40 dias orando e sem comer nada. Não diz que ele não bebia, mas que ele não bebia água, mas ele ficou orando ali no monte da tentação. E ele ficou em total submissão e humilhação diante do Pai. E ele foi cheio do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você fica cheio do Espírito Santo. Automaticamente o Espírito Santo vem sobre a sua vida. E ele veio sobre Jesus em forma de uma pomba. João Batista viu isto. Está nos evangelhos. Mas quando Jesus, ele vence a natureza humana, quando Jesus vence as tentações, porque Jesus estava ali 100% ser humano, 100% Deus, mas 100% ser humano. Em Filipenses 2:5 diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo e se humilhou. E ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele, sendo rico, se fez pobre. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, gente, morte de cruz. Então, se o cristão não tomar a sua cruz, e que cruz é essa? É sofrimento? Não, cruz é renúncia. Cruz é você assumir um relacionamento sério, um casamento com Deus, através de uma vida regular da oração, da leitura da palavra, do jejum, da prática do bem. A prática do bem. Fazer o bem às pessoas. Então, quando você diz não à sua natureza humana, então o poder do Espírito será liberado. Sabe, há uma dinamite dentro de você, pronta para explodir milagres, sinais e maravilhas dentro de cada um de nós. Mas precisamos deixar o nosso espírito livre para isso. Não podemos deixar que o nosso corpo, a nossa natureza, a nossa alma venha ditar as regras, dizer como devemos viver. Mas devemos então seguir as orientações bíblicas, seguir a palavra. Então é por isso que o Espírito Santo está dizendo aqui que tanto a natureza humana como o espírito, eles são inimigos. Você não pode agradar ao Espírito Santo e agradar a sua alma, a sua natureza. A oração, não é fácil praticar a oração. Não é fácil praticar o jejum. Não é fácil dizer não a si mesmo. Não é fácil, praticar o bem e liberar o perdão, principalmente para pessoas que nem querem, nem merecem, nem buscam o seu perdão. Mas, quando você obedece os princípios bíblicos, então você se torna uma pessoa invencível neste mundo. Quando você disser assim para um problema, saia da minha vida, ou saia deste ou daquele, em nome de Jesus, o nome de Jesus vai fluir, o poder de Deus vai operar, vai fluir através de você, porque você receberá autoridade espiritual. Muitos têm servido a Jesus e falam de Jesus, e falam que Jesus faz, que Jesus é grande, que Deus é grande, mas nada acontece, porque seu espírito está bloqueado. E como é que o espírito fica bloqueado? Quando nós andamos no natural. O inimigo quer levar você para o âmbito natural. Ele quer que você pense que o seu inimigo é o seu marido, sua esposa, seus filhos que rejeitam você. Uma mãe mandou uma mensagem para mim, estava muito triste, desprezada pelos filhos, e depois de uma simples oração, a filha ligou para ela, e eu disse na oração, olha, há algo que está impedindo isso. Não são seus filhos, eles estão com problemas onde eles estão, mas Deus vai fazer algo, eles vão lembrar da mãe dele. E ela mandou uma mensagem feliz da vida. Quantas pessoas são curadas do câncer no nosso ministério? Quantas pessoas curadas de paralisia ou cegueira? Quando você, opera no Espírito Santo, os milagres são algo que se tornam naturais.
Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo, mas quando ele voltou do deserto, ele saiu ali daquele monte da tentação, a Bíblia diz que ele voltou no poder do Espírito, operando sinais e maravilhas. Meus queridos, é isso que a igreja precisa hoje, sabe? A igreja não precisa de mais teologia, faça isso, não faça aquilo, isso pode, isso não pode, porque assim discussões teológicas. Nós precisamos de um reavivamento urgente, sabe? Precisamos de homens e mulheres que venham operar como os antigos operaram, porque eles decidiram viver para Deus, decidiram não obedecer à natureza humana. E a palavra de Deus diz, porém, se é pelo Espírito de Deus, vejam, em Gálatas 5,18, porém, se é pelo Espírito de Deus que guia vocês, que vocês são guiados, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. São bem conhecidas: imoralidade sexual, impureza, as ações indecentes, adoração de imagens de escultura, feitiçaria, bruxaria, inimizades, brigas, ciumeiras, os acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que eu já disse: os que praticam isso, os que fazem isso, não receberão, não entrarão no reino de Deus. Mas quem anda pelo Espírito Santo, então recebe e produz alegria, amor, paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E que as pessoas que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a natureza humana. Crucificaram a natureza humana. Veja que coisa linda. O Espírito de Deus que nos deu a vida, ele controla também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar as pessoas e nem ficar com inveja de ninguém, diz a poderosa palavra de Deus. Meus amados, está na hora da igreja se levantar poderosa para resgatar os perdidos. Jesus disse, ele deu a ordem em Mateus 10:7, pregue o evangelho do reino, cure os doentes. É da vontade de Deus, sim, que os doentes sejam curados. Expulse os demônios, purifique leprosos, ressuscitai mortos. Sabe, Deus pode dar uma ordem e você até mesmo, sabe, numa ordem específica, numa direção específica, ressuscitar mortos. Com Deus tudo é possível. Mas ele diz, dai de graça o que recebestes de graça. Então, o evangelho, ele não pode ser comercializado, é de graça. Quando você vive desta maneira, o poder de Deus fluirá em você e através de você. Vamos buscar em Deus, sabe, lugares altos, porque Deus conta conosco para impactar o nosso tempo, a nossa geração. Deus abençoe a sua vida sobremaneira. Olha, gente, obrigado pelo seu tempo. Que Deus abençoe, compartilhe, sabe, com os seus amigos. Vamos ganhar almas. Que Deus abençoe a sua vida sobremaneira. Inscreva-se no nosso canal, tá certo? Fiquem todos na paz e vamos de fé em fé, de glória em glória, de triunfo em triunfo.